Bom dia, Portugal. Boa noite aqui. Minha mulher está a dormir, o meu filho está a dormir. Aqui são 11 da noite. E deve ser 11 da manhã ou 10 da manhã. Bem, eu hoje vou ler aqui um sermão. Hoje é uma missa. Uma missa do Padre António Vieira, que é um sermão de São Roque. Prova assim que sei ler português e sei falar português. No meio disto tudo, acho importante ler este sermão de uma missa do Sr. Padre António Vieira. Uma missa de 1652. O autor pregado no dia do mesmo ano, do mesmo santo, em São Roque, a igreja da Casa Professa da Companhia de Jesus. Quando o Padre António Vieira foi para o Brasil em 1652. Ora bem, provo às pessoas que sei falar, que sei ler português e sei falar português. Deixa lá ver isto. Jogavas que Portugal era a história. Devia estar doente. Ora bem, começa assim. Ou a vida de São Roque foi errada, ou todo o mundo é louco. Que resolução tomaria quem se visse como São Roque, em 20 anos de idade, sem sujeição de filhos? Senhor da cidade e estado de Montpellier, herdeiro de grande casa e riquíssimos tesouros. As 3 resoluções de São Roque e os 3 pontos do sermão. Aos homens nem servir nem mandar, a Deus e a só a Deus servir. Ou a vida de São Roque foi errada, ou todo o mundo é louco. Assim o dizia eu, não há muitos dias, e quanto mais considero nos passos que levam ao mundo, e nos que seguiu São Roque, estão encontrados, tanto mais me confirmo nesta verdade. Vejamos o que fez São Roque na eleição da sua vida, e o que fizer ao mundo em semelhante ocasião, qualquer outro da sua idade, da sua fortuna e do seu nascimento. Foi tão venturoso São Roque que lhe faltaram os seus pais antes de cumprir os 20 anos. Desgraça se chamava isto antigamente, mas eu lhe chamei ventura, por me acomodar à frase do tempo. Nenhuma coisa parece que sentem hoje mais os filhos do que a larga vida dos pais. Quem não quer esperar a herdá-los depois da morte, como lhes pode desejar longa vida? Quase todos os títulos que acabaram estes anos da nossa corte nasceram únicos e morreram gêmeos. Primeiro os lograram juntamente os filhos do que os deixavam os pais. Uma capa, diz o Espírito Santo, não pode cobrir a 2. Mas querem os homens poder mais do que Deus sabe? Um se cobre com o direito da capa, outro com o avesso do mesmo tempo. Tão larga lhes parece aos filhos a vida dos pais, que não se atrevem a lhes esperar pela morte. Enfim, ou seja, indecência nos filhos de hoje, ou fosse ventura em São Roque. Ele se viu em 22 anos de idade, sem sujeição de filho, senhor da cidade e estado de Montpellier, que era de seus pais, herdeiro de grande casa e riquíssimos tesouros, que desde os seus antepassados se guardavam e acrescentavam nela. Isto suposto, que resolução vos parece que tomaria no tal caso aquele filho? Ou que faria qualquer dos presentes, se nele se achara com sangue ilustre, com estado, com vassalos, com tantas riquezas e com tão poucos anos? Parece-me a mim, julgando o que cuido pelo que vejo, que tomareis uma das 2 resoluções. Ou passados os lutos, vos partireis para a corte, e mais sendo a corte a de Paris, aquele mundo abrivado para luzir, para ostentar, para competir em galas, em aparatos, em grandezas,
e juntamente para assistir, para servir e para merecer diante do Rei, e por esta via alcançar novos acrescentamentos à casa e à pessoa. Esta era a resolução mais viva e mais própria daquela idade. Mas, se o vosso juízo fosse mais assentado, se vencesse na madureza dos anos, e se lhe aconselhasse, ou se deixasse aconselhar sisudamente, julgaria eu, pelo contrário, que, renunciando pensamentos de corte, como mar turbado, inquieto, em nenhum tempo seguro, vos deixareis ficar no vosso estado, conservando nele melhor e a menos custo a autoridade, gozando com descanso o que os vossos avós com trabalho vos tinham ganhado, e governado em paz e quietação os vossos vassalos, sendo amado, servido e reverenciado deles. Não há dúvida que uma destas duas resoluções tomaria qualquer dos presentes, cada um segundo mais ou menos repouso do seu juízo. Mas a Roque, e sendo francês, nenhuma delas lhe pareceu bem. Seguiu muito diferente caminho. Manda vir diante de si dos seus tesouros, abre-os e a primeira coisa que viu neles foram os corações de todos os seus antepassados. Contente de não achar também ali o seu, viu neles foram os corações de todos os seus antepassados. Contente de não achar também ali o seu, chama aos pobres de toda a cidade, troca com eles a fortuna, fala os ricos e fica pobre. Já eu vou vendo que quem isto obra com as mãos, muito maiores e mais altos pensamentos revolve no peito. Faz que venha logo um notário, renuncia publicamente o Estado e tudo o que nele tinha e lhe podia pertencer. Veste-se no hábito da Terceira Ordem de São Francisco, toma bordão e esclavina e parte peregrino pelo mundo, a buscar e a servir só aquele grande senhor, que em todo lugar tem a sua corte. Porque está em todo lugar. Isto que nenhum outro fizera fez São Roque, e por isso ele só, como dizia, é o sisudo, e o resto do mundo, o louco. Notai, pudera São Roque ir servir-se a El Rei na corte de El Rei, e não quis servir, pudera São Roque mandar os seus vassalos na rua, e não quis mandar. Resolve-se a servir só a Deus, livre de todo o outro cuidado. E com estas três resoluções conseguiu toda a felicidade, e não só da outra vida, também, senão também desta, que é o que diz a proposta do nosso texto. Todos os homens, e mais os cortesãos, andam buscando a felicidade desta vida. E que fazem para alcançar? Todos ocupados em servir, e todos morrendo por mandar. E por isso nenhum acaba de achar a felicidade que busca. Quereis conseguir a verdadeira felicidade, não só da outra, senão também desta vida? Tomai as três resoluções de São Roque: servir só a Deus, a homens, nem servir nem mandar. Nisto consiste toda a prudência e felicidade humana. Nisto consiste toda a prudência e a felicidade cristã. Se somos cristãos, havemos de tratar a Deus. Se somos homens, havemos de tratar com os homens. Pois que remédio para ter felicidade com os homens e para ter felicidade com Deus? Imitar a São Roque. Para ter felicidade com Deus, servir a Deus. Para ter felicidade com os homens, nem a servir a homens, nem a mandar homens. 3 pontos de prudência, 3 pontos de felicidade e 3 pontos de sermão. A homens nem servir nem mandar, a Deus só a Deus servir. Benti sutem servi ili. Este sermão vai continuar, esta missa. Foram 8 minutos. Não quero esgotar os mais interessados em me ouvir estes sermões, mas é um bonito sermão do senhor padre José António Vieira. Nasceu em Portugal, mas foi pregar para a colónia de Portugal no Brasil, para a Bahia, penso eu. Mas é um sermão importante e acho que faço bem, porque as pessoas ouvem e ficam, pá, este gajo sabe falar português, pá, não é?
O gajo fala português, fala mesmo português, não é? E pronto, é assim, olha. Um bom dia de trabalho para vocês e até amanhã, se Deus quiser.